Vamos lá. Então, o próximo passo vai ser o seguinte. Eu quero ficar ouvindo esse CEP. Quando o usuário for digitando o CEP, eu quero saber quando ele digitar. Quero algum tipo de listener ali. Quero ficar ouvindo enquanto ele digitar aqui. Eu quero ficar escutando essa ação do usuário. E quando ele atingir o número certo de dígitos, que é o número completo do CEP, eu vou disparar uma busca. Então o que nós vamos fazer aqui? Tem duas formas, vejam só. Tem duas formas da gente fazer esse listener no view, tá? A gente pode fazer um listener direto na variável, que é o que a gente chama de watch, tá? Então view.js watch. Ele vai ficar ouvindo, é um observador, tá? Um watcher, um cara que vai ficar olhando. Deixa eu só ver onde que eu tenho watch, observadores aqui. Então, ó, o que o watch vai fazer? O watch ele vai cuidar de uma variável. Então, por exemplo, aqui a gente tem o data, ó, vejam só. First name, a gente tem essa variável aqui. Nós criamos um watch, que é um objeto, e para cada atributo que eu quero ouvir, eu crio essa função observadora, que é a função tem o mesmo nome da variável e ela sempre vai receber o val, que seria o valor atual, tá? O valor que ele está digitando. Então essa é uma maneira de ficar escutando na variável, tá? Eu quero utilizar, por exemplo, ficar escutando a variável. Mas nesse caso eu vou fazer de uma maneira mais simples. Como nós temos aqui a variável ligada ao campo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar escutando quando o usuário teclar. Ao invés de ficar escutando a variável mudar, eu vou ficar escutando quando o usuário teclar. Então para isso eu vou usar o listener onKeyPressed, se eu não me engano. A gente vai dar uma olhada aqui. O que eu vou fazer? Vamos no campo do CEP, que é aqui nessa coluna, text field, e aqui eu vou colocar o seguinte, @keypress. Lembrando que o arroba é um listener, né? O arroba sempre é listener, onClick, não sei o que, onKeyPress aqui, né? onKeyPress. E eu tenho que executar algum método. Então, onKeyPress eu vou colocar assim, ó. Vou chamar o findAddress, tá? Buscar endereço. Nós não temos esse método ainda, a gente vai colocar lá, tá? findAddress. Aqui a ideia é, quando ele clicar, ele está no campo CEP, ele vai digitar alguma coisa, quando ele digitar alguma coisa, ele vai invocar esse método findAddress, tá? Então ele digitou qualquer coisa, chama o findAddress. Ele vai ficar chamando toda vez que ele teclar. Então lá, vamos criar agora esse método findAddress lá nos methods, lá embaixo. Então vou dar aqui uma vírgula depois do clean e vou criar o findAddress, tá? Só pra gente testar, vamos fazer um alert. Aqui, ó. Alert. Só pra ver se está funcionando mesmo, tá? Vou colocar aqui. Vou utilizar o template string aqui, tá? Clicou. Não, vou colocar está digitando. E vou imprimir aqui, interpolar this.client.zipcode. Está digitando e eu vou imprimir, espaço, vou imprimir o que ele está digitando. Então sempre quando ele digitar, bater em alguma tecla, esse findAddress vai ser invocado. É isso que o @keypress vai fazer. Então vou salvar e vamos testar isso aqui. Já não carregou, deixa eu recarregar. Tá, estamos aqui. Então a ideia é que quando eu pressionar qualquer tecla, estando no campo do CEP, tá? Como eu coloquei aqui press dentro do text field do CEP, ele só vai ficar ouvindo quando eu fizer isso no campo CEP. Então vou aqui, vou clicar 8 aqui, ó. Beleza. Ele já vai me dar um alerta dizendo undefined, ele pegou aqui e depois teclou. Olha a diferença. O keypress, ele vai ser chamado antes de colocar o dígito lá. Então tem essa diferença. Então eu digitei 8, mas ele me deu alerta undefined. Por quê? Ele me deu o keypress, ele vai ser executado antes do dígito ser colocado no campo, tá? E como é que eu faço para ter um listener aqui que vai esperar o dígito ficar lá e depois vai chamar? Posso utilizar aqui o key up, tá? Que é para quando ele termina de teclar, ele já está tirando o dedo da tecla e a tecla vai subir. Por isso que é key up. Então vou salvar
Nesse caso aqui, vamos ver a diferença, ó. Teclei, aqui ele já aparece o dígito, ó. Dígito 8. Por quê? Ele já esperou agora a tecla subir, é o key up. Então ele já terminou de digitar. Aqui, ó, é mais interessante pra gente nesse caso. Então só tomem cuidado com essas diferenças, tá? De key press, key down, key up, tá? Key down vai ter esse mesmo efeito do key press, que é ele vai digitar, ele nem vai colocar o valor lá no campo e ele já vai chamar o on key press, tá? Ou o key down, no caso. Então nós vamos utilizar o key up, tá? O problema aqui é o seguinte, se eu teclo no campo, eu posso apagar, não, aqui apagar ele vai, sem problema. Aqui não tem problema nenhum no caso. Tá? Aqui no caso, ó, qualquer tecla que ele teclar, ele vai chamar, tá? Estou digitando P, por exemplo. Como é campo número, ele vai invocar. Tá? Ele vai invocar o campo lá também. Outra opção que nós temos também é @input, tá? O @input já é quando acontece alguma entrada, alguma coisa está entrando lá no campo, algum input está sendo colocado lá. Então, nesse caso, qual que é a diferença? Deixa eu ver aqui, recarregar. Digito 8, beleza, ele pegou 8. 9, pegou 9. 0, pegou 0. Digita P. Ó, como P não é número, ele não entrou no campo, né? Nesse caso, o @input não vai ser invocado. O @input é só quando entra no campo. Aqui, como é só número, qualquer dígito que eu colocar, eu tô tentando colocar letra aqui, ó. Tô teclando, ele não vai entrar no campo. Como ele não entra no campo, ele também não vai invocar o @input. Espaço, ó, também não vai, tá? Então, tem essas certas diferenças aí, tá? O @input, ele só vai invocar quando for colocado alguma coisa no campo. O keydown, ele vai invocar independente se entrou ou não no campo, ele vai colocar, porque o keydown é quando pressiona, tá? Nesse caso aqui, até para melhorar um pouco mais a parte de processamento, para ele não ficar chamando toda hora o método, né? Quando ele digitar alguma letra sem querer, vamos colocar aqui @input, tá? Então peço que vocês mudem aí, ao invés do keydown, coloca @input, que vai ser melhor para o nosso caso, que é só quando eu digitar, só quando mudar o campo, aí sim eu vou chamar o find others. Então vamos colocar o @input. Vamos lá. Então, agora que a gente vai fazer o seguinte, não é toda hora que a gente vai ficar disparando a busca por CEP, porque eu tenho que esperar ele digitar o CEP completo. Que no caso seriam quantos números aqui? Ó? Vou colocar 79, 060, 231, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 dígitos, tá? Que é o CEP aqui do endereço da escola. Então vou esperar os 8 dígitos ocorrerem para aí sim eu falar, ó, agora eu vou buscar o CEP. Então o que a gente vai fazer? Vamos apagar esse alert aqui por enquanto. E no find address eu vou colocar um if. Então if, duas condições aqui. Se this.client .zipcode for válido, ou seja, tem alguma coisa escrita lá, que pode ser que esteja undefined, aí a gente já vai validar esse caso aqui. E se this.client.zipcode .length, tá? Length for igual a 8, tá? Se o tamanho do campo for igual a 8. Então, se tem alguma coisa na variável zipcode e o tamanho desse dígito for 8, aí sim eu faço a busca por CEP. Por enquanto eu vou dar um alert aqui, tá? Alert vai buscar por CEP. Só pra gente ver que ele está digitando certo. Então a ideia é, quando ele digitar os 8 dígitos do CEP, aí sim ele vai disparar a busca para o CEP, tá? Por enquanto só estou dando um alert aqui para testar. Vamos ver? Salvei. Vou digitar aqui, ó. 79, 060, 2, 3, ó lá. 1. Agora sim ele vai buscar por CEP. Então estou esperando ele digitar os 8 caracteres para aí sim eu fazer disparar a busca. Beleza? Próximo ponto é a busca, né? A gente vai fazer isso aí. Ó, mas antes de ir para lá, o que eu vou fazer? Tá vendo o campo logradouro, bairro, cidade, estado? Esses campos já vão vir preenchidos por conta da busca, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou bloquear esses campos aqui, ó. Logradouro, bairro, cidade, estado e número. Eu vou colocar eles bloqueados. Só depois que buscar por CEP, aí eu vou desbloquear esses campos, tá? Então eu vou fazer o seguinte.
eu vou colocar uma variável aqui no data que vai controlar essa busca, tá? Vamos chamar de, não sei, address found, como false. Address found seria endereço encontrado, tá? A tradução. Ó, só vou fazer uma pequena alteração aqui, que acho que address found não vai ser um bom nome de variável, só por quesito de que aqui na verdade estou controlando o bloqueio do campo, né? Então eu vou colocar assim, ó. Ao invés de address found, só para ter um nome um pouco mais condizente, eu vou colocar address lock, tá? Lock de trancado ou desabilitado, né? Address lock. Um endereço bloqueado. E o endereço bloqueado vai começar como true, ao invés de false, tá? Ele vai começar bloqueado. Aqueles campos que vão ser preenchidos automaticamente, eles vão começar bloqueados, desabilitados, melhor dizendo. Depois que eu buscar para o CEP, que ele já vai trazer pronto, aí eu vou habilitar, os campos novamente. Então agora que nós temos o address lock como true, a variável aqui, vamos lá para a parte do HTML. E nós vamos bloquear esses campos aqui, ó. O street, neighborhood, city, state e number. Esses 4 campos aqui, 5 campos aqui nós vamos bloquear eles conforme a variável. Como que eu faço isso? Eu utilizo o disabled, tá? O disabled aqui, ele vai receber true ou false. O false é por padrão, o false é por padrão. Disabled vem do inglês desabilitado. Aqui está desabilitado false. Aqui é o logradouro, né? Como disabled false, ó, o que vai acontecer? Aliás, o disabled ele não recebe informação lá, tá? Ele é só um atributo como se fosse o outline que a gente está colocando aqui. Se ele tem o disabled, quer dizer que o campo vai estar desabilitado. Ó, o que acontece? Logradouro, ó, eu não consigo mexer nele, está desabilitado. E essa é a ideia. Só que eu quero que ele esteja desabilitado conforme a variável address lock que nós colocamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o bind nessa variável. Lembra que quando a gente coloca 2 pontos na frente, eu consigo passar para ele uma informação aqui, ó. Consigo dar para ele uma informação. O que eu colocar entre aspas, ou entre as aspas aqui, quer dizer que vai ser uma variável que ele vai ver, tá? Se eu não colocasse os 2 pontos aqui na frente, ele ia ler isso aqui como string. Eu não quero que ele veja assim, ó, address lock. Desse jeito aqui, qual que é o problema? Ele vai ver como se fosse uma string aqui. Ele vai ler address lock. Vai falar, mas o que é isso? Não sei o que é isso. Quando eu coloco 2 pontos aqui na frente, não. Ele não vai ver isso aqui como uma string. Ele vai ver como uma variável. Então ele vai procurar essa variável. Onde está essa variável? Ele vai encontrar aqui, ó, no data, que é true. Então ele vai procurar a variável address lock. Tá? Então coloca esses 2 pontos aqui por conta disso. É o bind desse atributo. Vou salvar. E ó, vejam que o logradouro tá desabilitado, que era o esperado, tá? Se eu mudar, por exemplo, o address lock para false, olha o que vai acontecer. Ele habilita novamente o logradouro. Então, dessa forma, eu tenho uma variável que vai ficar controlando se o campo está desabilitado ou não. E a gente vai utilizar isso por conta da busca do CEP. Então, vou deixar o address lock true. E ó, vamos colocar esse disabled para os outros 4 campos aqui também embaixo, tá? Então, disabled address lock. Até aproveitar e copiar. Vai ser a mesma coisa para os outros. Vou colocar aqui, aqui e aqui. Então vamos ver esse aqui, vamos salvar. Perfeito, ó, os campos do logradouro, bairro, cidade, estado estão todos bloqueados. Quando que ele vai desbloquear? Quando terminar de digitar o CEP, tá? Mais precisamente quando ele terminar a busca. Mas só para a gente ver a dinâmica, vamos fazer o seguinte, ó. Lá no método findAddress, lá embaixo, vou tirar o alerta. Ao invés disso, ó, eu vou desbloquear os campos. Como? This. Qual que é a variável? Address lock. Recebe false. Não vou mais bloquear os campos de endereço, né? Não vou mais bloquear o endereço. O endereço não está mais bloqueado. Então vou salvar.
Então a ideia é, ele começa bloqueado, vou digitar o CEP aqui. Ó, aí ele desbloqueou os campos, tá vendo? Então, aqui ó, desbloqueou os campos. 7907, ó, vou recarregar a página, eles começam bloqueados, tá tudo bloqueado. Desabilitado, aliás. E aí eu digito o CEP, não terminei ainda, continua bloqueado. Vou digitar o último dígito, agora desbloqueou. Então já é uma questãozinha que a gente está lidando com usabilidade, certo? Então, ó, fizemos o Find Address, ele não está buscando ainda o endereço, não está consumindo a API, mas já estamos fazendo aqui uma dinâmica de bloquear o campo, esperar ele digitar, ouvir o que ele está digitando e quando digitar os 8 dígitos do CEP, a gente desbloqueia o campo. Próximo passo, agora que a gente tem os 8 dígitos certinho, vamos consumir a API. Só para título de informação, a API é basicamente um site, que é o viacep.com.br. O endereço para consumo de web service deles é viacep.com.br/ws/ o CEP, que é tudo número, e / o formato que você deseja, que é JSON. Então a gente vai ter que fazer isso aqui. É justamente isso aqui. E aí esse CEP que a gente está colocando aqui vai ter que ser o CEP que o usuário vai digitar. É justamente isso que a gente vai fazer. E o que a gente vai ver é como que eu faço isso aqui. Isso aqui eu entro no browser, abro uma aba, vou aqui, dou um Enter, beleza, ele fez a chamada. Mas como que eu faço isso no front-end? É isso que nós vamos ver.